Bem-vindos ao curso Auxiliar Saúde Bucal. Aula 1 Legislação Trabalhista vigente alunos. Foi comprovado em pesquisas que o áudio-aula, o som como suporte pedagógico, é um importante instrumento de aprendizado. Pois, o conteúdo em áudio possibilita que você ponha um fone no ouvido e acompanhe as aulas, enquanto realiza outras atividades do seu dia a dia, como limpar a casa, fazer exercícios físicos, deslocar-se entre lugares, dentre outros. No contexto dos estudos, as audioaulas compartilham do mesmo princípio, trazendo a praticidade do conteúdo em áudio. Então, meus queridos alunos e alunas, aproveitem desse recurso poderoso para se aprofundar nos estudos e conquistar o seu espaço no mundo. Não esqueça de baixar o material em PDF e fazer os exercícios. Dúvidas, dificuldades com o ambiente? Fale comigo imediatamente. Bom estudo! Introdução à área da saúde bucal vem introduzindo mudanças no seu modelo assistencial. O cirurgião dentista era considerado o elemento central do processo de trabalho, aquele que detinha as responsabilidades e ações referentes às práticas odontológicas. A atual concepção apresenta um formato diferente. Há uma distribuição de tarefas entre os componentes da ESB visando maior resolutividade, acesso dos usuários aos serviços de saúde bucal, redução de custos e otimização do processo de trabalho. Para que haja envolvimento dos profissionais na nova concepção de saúde bucal, é necessário que os mesmos assumam uma posição de parceiros efetivos dentro da ESB. Por isso, há a necessidade de formação destes profissionais auxiliares dentro da perspectiva da educação permanente em saúde. Legislação trabalhista vigente. A estruturação da odontologia foi acontecendo de forma evolutiva e progressiva. Neste processo, foram regulamentadas, primeiramente, algumas especialidades odontológicas e, em seguida, as profissões de TSB e ASB, de acordo com a Lei nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008, anexo A, que trata das competências desta categoria já apresentadas no módulo IART. Terceiro, o técnico em saúde bucal e o auxiliar em saúde bucal estão obrigados a se registrar no Conselho Federal de Odontologia e a se inscrever no Conselho Regional de Odontologia em cuja jurisdição exerçam suas atividades. No inciso V, os valores das anuidades devidas aos conselhos regionais pelo técnico em saúde bucal e pelo auxiliar em saúde bucal e das taxas correspondentes aos serviços e atos indispensáveis ao exercício das profissões não podem ultrapassar, respectivamente, 1/4, 1/4 e 1/10, 1/10, daqueles cobrados ao cirurgião dentista, Brasil, 2008, SP. As atribuições dos ASBS e TSBS foram paulatinamente se construindo à medida que suas funções eram desenvolvidas. Aos poucos, foram ganhando espaço e gerando, por conseguinte, a necessidade de qualificação destes profissionais. Muitas ações têm sido discutidas e colocadas em prática nos últimos anos com o intuito de mudar o perfil informal dos ASBS e TSBS.
Este perfil informal é caracterizado pelo treinamento no local de trabalho sem nenhum planejamento e regularidade e, geralmente, sem nenhuma interação com as bases científicas que fundamentam as práticas exercidas. A presença destes profissionais auxiliares capacitados nas equipes odontológicas é fundamental para se obter uma maior eficiência, otimização do processo de trabalho e qualificação do atendimento ao usuário, além de realizar serviços inerentes à sua função. É de extrema importância que estes profissionais estejam conscientes de que não poderão exercer suas atividades de forma autônoma ou prestar assistência direta ou indireta ao usuário sem a supervisão do cirurgião dentista e que devem seguir com rigor o Código de Ética Odontológica, COO, Anexo B, no que couber a essas categorias, agindo assim em consonância com seu empregador que, por sua vez, deve cumprir fielmente os preceitos da legislação trabalhista. É necessário que os ASBS e os TSBS observem o dever de manter-se atualizado constantemente em relação ao conhecimento científico, a manutenção de uma conduta ética, seguindo o Código de Ética de Odontologia no que compete à sua categoria, os cuidados com o trabalho, no que diz respeito à biossegurança, durante o atendimento a todos os usuários. Exercício ilícito da profissão segundo Samico, 1994. O exercício ilícito da profissão é aquele que se apresenta sob qualquer das três modalidades seguintes: exercício ilegal, curandeirismo e charlatanismo. O exercício ilegal é a prática frequente de atos da mesma natureza, com o intuito de obter lucro, sem observar as disposições legais. Constitui contravenção penal exercer a profissão sem preencher os requisitos que, por lei, estão subordinados ao seu exercício. A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no artigo 186, descreve o ato ilícito como aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral. De acordo com o artigo 284 do Código Penal Brasileiro, o curandeirismo é considerado o exercício ilícito da profissão por não utilizar práticas científicas, ao diagnosticar, prescrever, ministrar e aplicar substâncias usando gestos, palavras ou qualquer outro meio que não seja reconhecido, eficaz ou seguro pela ciência. Este código prevê pena de detenção de 6 meses a 2 anos e a aplicação de multa se o crime for praticado mediante remuneração. Outra prática considerada ilícita pelo Código Penal Brasileiro é o charlatanismo. A palavra charlatão é derivada do italiano ciarla, ciarler, falar, conversar, que significa aquele que explora a boa-fé do público, Michaelis, 2011. O artigo 283 trata do charlatanismo como sendo a prática não científica, fraudulenta que alguém comete em benefício próprio, costumando anunciar cura infalível por meio secreto. Este artigo prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa.
A negligência é caracterizada pela omissão do agente no desenvolvimento de suas ações ou pela falta de cuidado, desprezo e passividade. Ou seja, é a falta de atenção aos deveres que as circunstâncias exigem, não se preocupando com as consequências dos seus atos. Já a imprudência é ação considerada aventureira oriunda de excessiva confiança, tratamento afoito, audácia na conduta e atitudes não justificadas cientificamente, nem reconhecidas pela experiência profissional. Pode-se citar também a imperícia, que corresponde ao desconhecimento de regras técnicas e científicas que não podiam ser ignoradas. A falta de aptidão na realização de atos profissionais e o excesso de confiança em suas habilidades. Na odontologia, como em outras áreas, devem ser evitados os atos ilícitos, tais como a negligência, a imprudência e a imperícia odontológica. Para que não seja negligente, é preciso que o profissional efetue os procedimentos preconizados, e para não ser imprudente, precipitado e afoito, o profissional deve fazer planejamentos previamente ao tratamento. Deverá, também, evitar a realização de procedimentos clínicos tendo ciência de que não está tecnicamente preparado. Agindo assim com imperícia, os atos ilícitos estão ligados, ainda, ao conceito de responsabilidade. As responsabilidades moral, social e civil ou legal estão vinculadas à obrigação de responder por todo e qualquer dano que o indivíduo venha causar ao próximo. Ou seja, as lesões ou prejuízos causados a outros indivíduos devem ser reparados. Portanto, a responsabilidade é o resultado de toda ação ou da falta de ação, pela qual o sujeito expressa seu comportamento. Sempre que estes atos violem os direitos individuais e coletivos dos usuários, além das penas previstas no Código de Ética. Os profissionais da odontologia podem também sofrer sanções civis e penais por agirem com imprudência, imperícia ou negligência, ao cuidar dos usuários que estão sob sua responsabilidade. Pode-se observar isso claramente no artigo 129 do Código Penal, que prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano por ofensa à integridade corporal. Além dessa pena, de acordo com o mesmo artigo, podem ser imputados mais tempo de reclusão de acordo com o dano produzido ao usuário, podendo chegar até 12 anos. A responsabilidade profissional dos ASBS e TSBS está vinculada à conduta do cirurgião-dentista e deve respeitar preceitos éticos, legais e morais relacionados à área de saúde bucal que estão descritos em legislações. Tanto a responsabilidade civil como a criminal andam de forma interdependente. Isto significa que o responsável poderá sofrer 2 tipos de ações judiciais diante de um determinado evento. Um de natureza indenizatória, na esfera civil, e a outra de cunho punitivo. Na esfera penal, Lobas et al., 2010. Dentre as legislações vigentes, serão citados alguns artigos descritos no Código Civil Brasileiro, no Código Penal Brasileiro e no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, CDC, traz normas de direitos do consumidor, civil, econômico, processual civil, penal, processual penal,
administrativo e comercial, todas dirigidas à proteção da relação de consumo, formando, portanto, um microsistema de defesa do consumidor. Fonseca, 1999. A Lei no 8078, 1990, que entrou em vigor a partir de março de 1991. Protege todos os direitos e obrigações que cuidam da relação entre consumidores e fornecedores. O fornecedor de um produto ou serviço tem a obrigação de reparar o dano causado a outrem, desde que este seja decorrente de uma ação ou omissão que tenha contribuído para o resultado final, gerada de forma negligente, imprudente ou imperita, caracterizadoras da culpa. Fonseca, 1999. As penalidades contidas no CDC não eliminam as demais penalidades impostas aos acusados e, como a maioria das situações previstas nos dispositivos de proteção ao consumidor está, de certa forma, ligadas às infrações que violam a ordem social, podemos dizer que os responsáveis responderão a 2 tipos de ações com sanções de privação de liberdade: as estabelecidas pelo CDC e as normatizadas pelo Código Penal Brasileiro, Zanon, 1996. O título II do Código de Defesa do Consumidor trata das infrações penais e o seu artigo 76 dispõe sobre as circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código. Uma delas se refere à infração que ocasionar um grave dano individual ou coletivo. Outra se refere às infrações praticadas em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Fonseca, 1999. O art. 282 do Código Penal Brasileiro, em vigor, prescreve que exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhe os limites, dará como pena detenção de 6 meses a 2 anos e se o crime for praticado com fim de lucro, aplica-se também a multa. Brasil, 2001, SP. O artigo 154 preceitua que a revelação de um segredo que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, sem justa causa, e cuja revelação possa produzir dano a outrem, prevê pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Pode, se considerar justa causa para a revelação do fato sigiloso o interesse da justiça ou a notificação compulsória de doenças. O artigo 325 do Código Penal diz que revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa. Se o fato não constitui crime mais grave. Brasil, 2004, SP. Já o artigo 268 dispõe que desobedecer a uma determinação do poder público que tenha o objetivo de impedir a introdução ou propagação de doenças contagiosas terá pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. A pena será aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro.
Trata-se de uma infração de medida sanitária preventiva. O Código de Processo Civil, em seu artigo 406, comenta que a testemunha não é obrigada a depor os fatos que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, ou na colateral em segundo grau. 2. A cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. Brasil, 2005. O Código Civil brasileiro é um regulador das normas relativas às relações dos cidadãos entre si, respeito mútuo na sociedade, e prevê para as infrações dos seus artigos penas do tipo indenizatórias. Estamos finalizando esta aula. Faça os exercícios para consolidar o seu aprendizado. Concluindo, siga para a aula 2. Vejo você lá.